Olá! Dando sequência à interpretação dos requisitos da ISO 9001 versão 2015, Sistema de Gestão da Qualidade, vamos à parte 3, Introdução. Precisamos entender de uma forma simples e completa o que é a série ISO 9000. Então, nós precisamos entender que ela é uma família de normas voltadas para a gestão da qualidade. Então, é um conjunto de normas que contemplam cada uma delas seus requisitos ou as informações pertinentes de acordo com seus objetivos. Então, a 9000, então ISO 9000, versão 2015, é uma norma que estabelece os termos e vocabulários utilizados na série ISO 9000, ou seja, todos os termos e vocabulários, termos e definições e o vocabulário técnico específico para a gestão da qualidade está contemplado na ISO 9000, versão 2015. A ISO 9004, versão 2019, é uma norma que estabelece as diretrizes para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, para melhoria contínua e também para um sistema de gestão da qualidade implementado de maneira sustentável. O que a gente fala? Que a ISO 9004 é a norma para os consultores, ou seja, se você já implementou a ISO 9001 e quer ainda continuar melhorando continuamente, que é o nosso princípio básico, você vai implementar as diretrizes da 9004, que contempla conceitos aprimorados de gestão da qualidade, tá? Ela não é uma norma certificável, ninguém se certifica na ISO 9004. Porém, se você atender os requisitos da 9004, automaticamente você vai estar atendendo a 9001. A ISO 9001, que é a norma que define os requisitos mínimos para a implementação de um sistema de gestão da qualidade, essa sim é a norma certificável em gestão da qualidade, a norma que todas as organizações do mundo todo se certificam. Então, 9001, toda norma de gestão que conclui com 01, né, é uma norma certificável. Óbvio que tem outras numerações, mas especificando, por exemplo, a ISO 14001 é uma norma certificável, a ISO 45001 também é uma norma certificável, da mesma forma que a ISO 9001. E a ISO 9001 2015, anexo B, traz referências a outras normas de gestão da qualidade, tá certo? Então, é um anexo contemplando isso. Então, essa é a série de normas ISO 9000 que a gente precisa entender cada uma delas, tá? Se você quer se certificar, você precisa cumprir com os requisitos da ISO 9001. Se você quer conhecer os vocabulários da ISO 9000. Se você quer aprimorar os seus processos, você vai para a ISO 9004, ok? O que seria qualidade? A gente precisa entender acima de tudo, né? A gente está falando de ISO 9001, da série 9000. O que é qualidade para essa norma? Então, a gente precisa entender que qualidade significa atender os requisitos do cliente, seja ele interno ou externo, né? O cliente interno, os colaboradores e as partes interessadas, vamos chamar dessa forma, de maneira interna, e os clientes externos são os clientes realmente, os consumidores, com prazo ideal, custo reduzido e conformidade superando as suas expectativas. Mas essa não é a definição que a norma ISO 9000 traz. A norma traz assim, que grau no qual um conjunto de características inerentes de um objeto satisfaz a requisitos. Então essa é a definição específica de qualidade para a norma ISO 9000. Então, nada mais é do que satisfazer as necessidades do cliente com relação a um objeto, com relação a atender os requisitos especificados. Isso é qualidade. Se eu estou satisfazendo os requisitos especificados, eu estou atendendo o grau de qualidade necessário. Tá? O que seria objeto? Item, entidade ou qualquer coisa perceptível ou concebível, exemplo, um produto, um serviço, um processo, pessoa, organização, sistema ou recurso. E requisito é necessidade ou expectativa que é declarada, geralmente implícita ou obrigatória. Então, atendendo um requisito, eu estou atendendo às necessidades e às expectativas que são declaradas, implícita ou obrigatória. E satisfação do cliente é o objetivo primário da 9001. Se eu quero implementar dentro do meu sistema de gestão a ISO 9000 ou dentro do meu processo organizacional, eu tenho que ter comumente que o princípio básico da ISO 9001 é a satisfação dos clientes em plenitude, ok? E o que seria sistema de gestão da qualidade? A 9000 traz que conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar esses objetivos.
Isso é sistema de gestão. E sistema de gestão da qualidade é a parte de um sistema de gestão com relação à qualidade. Então, tudo aquilo que eu faço dentro do meu processo, que se interrelaciona para garantir que eu estou atendendo os objetivos, né, desses processos, especificando diretamente com relação à qualidade, eu defino isso como sistema de gestão da qualidade. Então, SGQ é a estrutura organizacional, são as responsabilidades, os procedimentos, os processos e recursos da organização necessários para implementar a gestão da qualidade. Então, é uma estratégia da organização para atingir os objetivos quanto à satisfação dos clientes, sustentabilidade do negócio, diferencial do mercado, melhoria e alto nível de conformidade em todos os processos. Então, eu devo pensar que sistema de gestão da qualidade é tudo aquilo que eu vou fazer, unindo as pessoas, unindo os meus recursos como um todo para atingir aqueles que são os meus objetivos. O primeiro, com certeza, a satisfação do meu cliente, mas não é o único. Eu preciso também satisfazer as minhas necessidades enquanto empresário, enquanto pessoas, enquanto empresa, e assim, de acordo com o que a gente vai ver na sequência, satisfazendo as necessidades e as expectativas de todas as partes interessadas nesse processo. Então, tudo que eu faço para atingir esses objetivos, nós consideramos como parte integrante do meu sistema de gestão e, claro, como a gente está falando de qualidade, no meu sistema de gestão da qualidade. Pensando agora um pouquinho sobre o histórico, né, de evolução de qualidade e do que sistema de gestão da qualidade vem abordando ao longo do tempo. No início, a gente pensava lá na década de 50, especificamente sobre produto, que qualidade era o controle da qualidade do produto, inspeção. Eu inspecionando, eu estou garantindo a qualidade. Depois vem evoluindo com o início das normas ISO 9000, né, lá nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, eu já estava pensando um pouquinho em processo. Como eu fazia o meu produto, eu deveria controlar também para garantir que não somente eu me preocupava com o meu produto em si, mas também como esse produto era concebido. Logo após, anos 2000, eu já estava pensando em sistema, já pensava um pouquinho em sistema de gestão, o processo de realização e do suporte ao cliente. Não pensava simplesmente mais no produto, nem somente no processo, mas no sistema como um todo. Em 2008 eu já estou pensando em melhoria contínua, em ênfase nas pessoas, nos processos, nos prazos, nos custos. Eu não pensava somente mais no meu produto, nem somente mais no meu processo, nem somente no sistema como um todo, mas sim em melhorar continuamente, em procurar desenvolver, fazer com que a satisfação do meu cliente seja superada e não simplesmente somente atendida. Hoje, né, com a versão 2015 da norma, nós estamos pensando em estratégia, em fazer com que a minha empresa evolua de maneira primária. Eu já penso na empresa como um todo, na estratégia do meu negócio, no porquê eu existo, no como eu vou fazer para atingir os meus objetivos e aonde eu quero chegar. Isso é o objetivo padrão ou primário da ISO 2015. Então, gestão e estratégia pensando em riscos e oportunidades, baseando no contexto e também no foco das partes interessadas. Talvez esses termos são muitos termos para a gente entender agora, mas ao longo que a gente vai estudando, cada um dos requisitos vai ficar mais claro tudo isso. Então, a ISO 9001, versão 2015, trouxe essa visão estratégica do negócio. Não pensando mais somente em produto, não só pensando no meu cliente, mas pensando como um todo. Para uma empresa ser sustentável, ela precisa satisfazer as necessidades de todo mundo. Do meu cliente, obviamente, mas também do empresário, também do colaborador, também dos fornecedores, enfim, de todas as partes interessadas que estão envolvidas nesse processo. Tá? Toda essa evolução foi fundamental para que a gente chegasse onde a gente está. Então é importante que a gente conheça também de onde que a gente veio. Continuando, a ISO 9001 versão 2015 ela foi estruturada com base numa diretriz nova da ISO, né, do anexo SL. Quem já conhece a ISO 9001 versão 2000 ou versão 94, 2000, 2008, tinha uma estrutura padrão. Hoje, as normas de sistema de gestão seguem uma estrutura que a gente chama de anexo SL, que é a estrutura de alto nível, que definiu os termos e definições, as linguagens e uma estrutura padrão para todos os requisitos. Então, a ISO 9001 2015 foi definida, foi desenvolvida com base no anexo SL. A ISO 14001, versão 2015 também.
e a ISO 45001 também com base nesse anexo. Essa é uma norma para produzir as normas. O objetivo dela é realmente facilitar essa integração, para que essas normas não sejam independentes, mas sim, utilizando termos comuns, facilitam a integração dos seus processos e também dos seus sistemas de gestão. Os requisitos do anexo SL sempre, para as normas que foram implementadas ou que serão implementadas de acordo com o anexo SL, seguem essa estrutura. Então, os requisitos introdutórios, escopo, referências normativas e termos e definições, sempre 1, 2 e 3, e os requisitos do sistema de gestão. Requisito 4, contexto da organização. 5, liderança. 6, planejamento. 7, apoio, que contemplam o item P do nosso PDCA. Item 8, operação, que estão na parte D, né, no executar, no do nosso PDCA. O 9, avaliação de desempenho, que tem por objetivo fazer a verificação de todos os nossos processos. E o item 10, melhoria, né, que é agir. Se a gente não tem alguma coisa a ser desenvolvida, né, nosso objetivo é melhoria contínua sempre, então eu vou girando o meu ciclo PDCA. Então, todas as normas que foram embasadas ou desenvolvidas conforme o anexo SL seguem essa mesma estrutura, né, como eu disse, para facilitar assim a sua integração e também ter uma linguagem padronizada em todos os seus aspectos. Qual que é o principal eixo da mudança, né? Eu falei que a ISO 9001 versão 2015 vem com o objetivo de definir a estratégia, mas tem alguns aspectos que que tem maior impacto nessa mudança, né? A gente fala especificamente desse aspecto estratégico, né? Analisar o contexto, mas também o papel da liderança tem uma diferença bem grande das versões anteriores da norma. Hoje o líder tem uma responsabilidade particular, que a gente vai falar especificamente quando a gente for falar lá do item 5, do item 6, e também trouxe essa nova ferramenta, vamos dizer assim, de gestão de riscos e oportunidades, né? Antigamente a gente pensava muito em ações preventivas e não tinha um impacto tão significativo, a gente tinha bastante dificuldade em criar ações preventivas, isso tornava algo maçante e talvez pouco efetivo. Hoje nós tratamos das ações preventivas como gestão de riscos e oportunidades, uma ferramenta, uma metodologia bem clara, bem específica. Óbvio que a norma não traz metodologia, mas ela só fala que nós precisamos implementar um gerenciamento de riscos e oportunidades e que trouxe diversos resultados muito importantes para os sistemas que são implementados de acordo com os requisitos. Então, as principais mudanças como um todo está no eixo estratégico, no papel da liderança e também na gestão de riscos e oportunidades. Tem outras questõezinhas, mas com impacto menos significativo que a gente vai ver ao longo de todos os requisitos que a gente for trabalhar. O que seria esse contexto de estratégia? A gente pensava, hoje a gente tem que pensar no sistema de gestão desde a sua concepção enquanto empresa. Então, eu tenho que pensar no contexto interno e externo, não vou falar muito agora, porque no requisito 4 a gente vai falar especificamente disso, mas eu tenho que olhar como que a empresa está, qual que é o planejamento estratégico dela como um todo. Eu tenho que pensar em todas as partes interessadas, nos objetivos e também nesses riscos e nas ações preventivas e mitigadoras. A partir do planejamento estratégico nasce o meu sistema de gestão, pensando em processos, pessoas, recursos e estrutura, né, tendo como centro o papel fundamental a liderança, e incluindo tudo isso, eu consigo monitorar e analisar o desempenho do meu sistema de gestão. Esse ciclo que a gente está falando aqui, especificamente, é o centro do meu sistema de gestão e a gente precisa nos desenvolver e conhecer cada uma dessas etapas. O que seria esse contexto da organização? Nada mais é do que identificar as situações internas e as externas do negócio que podem afetar a organização e quais dessas questões o SGQ deve controlar, né? Uma empresa nasce com diversas particularidades, né? O seu contexto em si, com muitos pontos fortes, muitas coisas boas, mas muitos pontos que precisam ser desenvolvidos. Eu, enquanto empresa, preciso me conhecer acima de tudo para poder evoluir. Se eu não me conheço, como é que eu vou atender as necessidades dos meus clientes, das minhas partes interessadas? Então, eu preciso me conhecer para saber onde que eu preciso me desenvolver. Então, esse é o papel fundamental do contexto da organização. O escopo do SGQ ele tem que ser considerado de uma maneira um pouquinho diferente com o que a gente
tinha por histórico, né? Ele tem que ter mais critério. Então, o que é isso? O que é o escopo? É a abrangência, os limites com que o meu sistema de gestão vai atuar. Então, atrelado ao contexto, né? Pensando em quem eu sou, em onde eu estou inserido, quais são os fatores internos e externos relevantes para o meu propósito, tendo como base o meu direcionamento estratégico, ou seja, onde eu quero chegar, eu preciso definir quem é o meu escopo, né? Onde eu quero ir e quais os limites que o meu SGQ vai atuar. E também o controle dos terceirizados, né? Antes tinha a ISO 9000 por base sempre controlou bem os seus provedores externos, né? Hoje a gente intitula dessa forma, e a sua terceirização. Então, preciso também gerenciar isso de uma maneira bem efetiva. Então, a terceirização é um dos principais fatores de risco para comprometer a qualidade de uma organização no ambiente de negócio. Então, eu preciso, acima de tudo, gerenciar os meus provedores externos para garantir que a qualidade seja assegurada. Então, todo provedor externo de produto ou serviço, e principalmente os terceirizados que têm impacto no produto, processos da organização deverão ser qualificados, avaliados e monitorados quanto aos seus resultados. Tá? Isso parece óbvio, mas tem que ser cuidado com muito carinho para atingir os resultados necessários. A abordagem baseada em riscos, o que é isso? Né? Como eu já falei, pensando preventivamente, eu preciso identificar os riscos, controlar apropriadamente de maneira prática. O que é isso? Então, os riscos positivos eu preciso potencializar, os riscos positivos eu chamo de oportunidades, e os riscos negativos eu preciso ter ações de contenção, ou seja, tomar ações para que eles não atinjam de maneira potencial no meu processo, ou sejam mitigados da melhor forma possível. Então, todos os processos devem ser avaliados individualmente para considerar o risco oferecido, bem como a definição dos seus controles e pontos críticos de controle. Obviamente que eu estou falando isso, mas nós vamos ter um requisito específico lá na etapa de planejamento para entender como que isso funciona, tá? Isso é uma introdução. E antigamente nós tínhamos o papel do RD, o representante da direção. Hoje esse papel foi extinto. Não é uma exigência formal. É óbvio que na sua empresa pode haver, mas não é um requisito da norma mais, tá? Justamente para garantir que a responsabilidade não fique somente em cima daquele cara que era o RD, daquela pessoa que tinha toda a responsabilidade sobre o sistema de gestão. Hoje, as gerências, as lideranças como um todo têm total responsabilidade. Óbvio que a alta liderança é o maior responsável sobre o seu sistema de gestão, porém, todos os líderes também assumem um papel importante dentro desse processo. Durante o nosso trabalho, nós teremos, vocês verão alguns símbolos. Sempre que você vê esse livrinho, eu estou utilizando um texto fiel da ISO 9001 versão 2015, e sempre que você vê esse balãozinho, eu estou utilizando de exemplos para auxiliar no nosso processo de interpretação, tá bom? Então, você vai ver bastante esse livrinho e esse balãozinho, né? Sempre você precisa estar antenado no que ele significa. Outra questão importante com relação às formas verbais apresentadas. Isso vale não só para a ISO 9001, mas para todas as normas de sistema de gestão, tá? Sempre que você verificar na norma o termo deve, indica um requisito. Então, sempre que tiver escrito a organização deve fazer isso, você tem que fazer, não tem outra questão. Sempre que você verificar é conveniente que, ou convém que a organização faça isso, isso indica uma recomendação, tá? E uma recomendação não é requisito. Isso é uma orientação que se faça, tá certo? Mas não, se você não fizer, obviamente que isso não vai ser um critério de não conformidade. Sempre que você verificar também o termo pode, indica uma permissão, ou seja, a organização pode fazer isso ou aquilo. A norma está autorizando que você faça, tá? Ou que você está permitindo ou possibilitando ou definindo uma capacidade, tá? Então esses três termos são muito importantes. O deve indica requisito, o convém que e o pode indica uma recomendação ou uma autorização que se faça. Outra questão importante é com relação às notas. Nota não é requisito. Nota serve como orientação ou esclarecimento de um requisito, tá? Para entendimento ou para uso do documento ou da norma em si. Nota não é requisito para não conformidade, tá? Isso é importante. Já vi muito auditor dando não conformidade com base em nota. Nota é somente orientação. Isso precisa estar claro para que a gente conduza também os nossos processos.
Ok? Então, para a gente concluir essa introdução, o que nós vamos fazer? Uma atividade, um exercício. O exercício é o seguinte, é bem simples, tá? Com o objetivo de familiarizar com os conceitos, com os termos e definições, o que nós vamos fazer? Você vai verificar o termo aqui nessa coluna e vai linkar ele com a sua respectiva definição. Então, o termo competência, você vai achar aqui qual que é a definição de competência e vai anotar aqui a letrinha para referenciar. O único objetivo é fazer com que a gente reveja esses termos e tenha uma familiarização maior com os conceitos relacionados à gestão da qualidade. Ok? Você vai ter lá disponível como anexo os termos e definições da ISO 9000 para facilitar no seu processo de execução dessa atividade. Beleza? Assim, concluímos a parte 3, introdução.